Hoje nós vamos falar da Prio 3, né? Que em 10 anos ela subiu mais de 13.000%. Duvido alguém ter pegado toda essa alta. Mas aqui no último ano ela já subiu 35%. E por que que eu tô fazendo o vídeo dela, né? Primeiro que o meu cunhado pede muito. E segundo é uma tese interessante no setor de petróleo. Mas antes de mais nada, vamos entender o que é o setor de petróleo, né? Você pode estar aí, não entender como é que funciona o setor, a primeira vez que estava investindo em uma empresa do setor, quem sabe já investe, mas não entende muito bem. Bom, primeiro eu vou fazer uma comparação aqui com uma fazenda, né? Como é? A fazenda produz, colhe, aí depois tem o transporte, né? Que leva a colheita, e aí finalmente o supermercado para chegar o produto final para gente. Ou pode ser uma fazenda ou uma indústria. No petróleo é a mesma coisa, né? A Prio, ela trabalha aqui, ela tira o óleo do fundo do mar, que aí são chamados, esse tipo de produção é chamado offshore. Ou ele pode tirar da terra, né? Que aí é chamado onshore. E aí no petróleo, né? Aos navios, aos dutos que levam esse petróleo finalmente para as refinarias e finalmente para o posto de gasolina, que aí chega para o consumidor final. No caso, a Petrobras faz essa cadeia inteira, daqui até aqui. E a Prio só faz aqui, só a parte de produção, né? Entendido isso, a gente vai ver também a questão do preço, né? Como na fazenda também, os produtos agrícolas, e, é uma commodity o petróleo, então você não controla o preço. E o preço do petróleo, você acompanha pelo preço do Brent, né? Que é como se fosse o preço da saca dos produtos. E a OPEP controla, que é uma organização dos países produtores de petróleo, a oferta e demanda. A geopolítica, quando tem guerra, você vê que o preço do petróleo aumenta. E os estoques mundiais também influenciam nesse preço. Então todos esses fatores influenciam no preço. A empresa não domina o preço. Então ela não decide qual é o preço que ela vai vender o produto, né? É o preço do mercado. Aqui então está a vantagem da, da Prio e das empresas que têm um custo baixo, porque a função delas é colher barato e vender caro. Então a Prio hoje ela colhe, por exemplo, ela tira o petróleo a US$ 9 o barril e digamos ela vende a 80, né? Digamos que o preço do petróleo esteja 80. Então essa distância do 80 ao 9 é o lucro dela, né? Então essa é a armadura. Quanto menor esse custo, melhor para uma empresa de petróleo. Aí finalmente vamos ver aqui a fundo sobre a Prio, né? Ela é a maior petroleira privada do Brasil e a estratégia dela é comprar campos maduros de gigantes como Petrobras, Equinor, corta o custo e faz o campo produzir mais e por mais tempo. A gente vai ver com mais detalhes esse modelo, né? Que ela compra barato, produz eficientemente, né? E ela hoje ela tem 6 campos, todos na bacia de Campos. Tem 657 milhões de barris para produzir, né, de reservas. Essas reservas 1P são as reservas aprovadas. Após Pelegrino, que é um dos campos, ela vai ter 811 bilhões de reserva. E os dois principais campos é aqui, o Arru e Peregrino. Esses dois que a gente tem que ficar de olho. Aquele, ou você que é investidor da Prio. São os dois motores de crescimento principais da empresa hoje. E novamente o custo da empresa, 9,4 por barril, que é o lift cost, é o custo para produzir o petróleo, tá? É muito baixo. Bom, novamente a tese que é comprar campos maduros e extrair o máximo dele, né? Então é assim, a Prio ela compra campos da Petrobras, da Equinor, que eles não querem mais, corta o custo e faz o campo produzir mais e por mais tempo. E aí daí vem a margem, né? Ela tem um custo de US$ 9 o barril e vende US$ 80 o barril, né? No caso do primeiro trimestre. Então foi um lucro recorde, tanto em EBITDA, mais de 91%. E no lift corte a produção também foi recorde, né? E em abril já foi 162 mil barris, né? Então a tendência é crescer ainda mais esse resultado. Ou tô sem espaço aqui. Bom,
Melhor trimestre da história da Abril, novamente. Cresceu em receita, cresceu em lucro, cresceu em margem, cresceu em produção. Porque ela ganha se o preço aumentar do petróleo e ganha também na produção aumentar, né? Então esses dois fatores influenciaram nesse resultado. Ah, mais uma vez a gente tem que tá de olho nesses dois campos. Porque primeiro Yahoo começou agora. E eu não sei se o nome é Wahoo, Wahoo. Vou chamar Wahoo. Então ela teve a primeira produção em março, ou seja, no prazo estimado já. E já teve 40 mil barris. E o custo foi de $1 por barril. Ou seja, cada barril já entrou como lucro, né? O Pellegrino, ela já aumentou a produção em 110% no ano. Ela comprou da Equinor, se eu não me engano, esse campo. E quase do metade do volume vendido. 44% da receita. E a estimativa é que vá a 100%, né? Que ela está produzindo só 80% desse campo. Então, a estimativa dos especialistas, dos analistas, é que chegue a 200 mil barris por dia, né? Agora, isso é uma projeção, né, dos analistas, não é uma projeção da empresa, mas é bem capaz dela chegar a essa meta, né? Novamente, aqui é uma comparação do custo da Prio com a média das produtoras globais nessa questão de offshore, né? Produção em alto mar, que é um custo muito mais alto, né? Porque, enfim, você precisa de plataforma, navio, que é tudo muito caro e ela consegue ser muito eficiente nesse requisito, né? E assim, o custo sempre foi esse, né? Ela tinha um custo de $17 o barril. E aí foi caindo, caindo, caindo até chegar a 6,8. E aí esse custo subiu aqui quando foi trazer Peregrino, né? Que era um campo já maduro, teve muitos problemas. Mas rapidamente ela já conseguiu reduzir o custo, mostrando a eficiência da empresa nessa questão de revitalizar um campo já antigo, né? E aí a Prio, né, depende, lógico, do preço do petróleo, porque ela quase não faz hedge, né? Então, se o petróleo sobe, ela ganha tudo do preço, mas se cai, ela sofre bastante, né? Porque isso influencia diretamente o resultado da ação. Então, meio que é uma ação, digamos, arriscada, porque depende muito do preço do petróleo. Então, é um negócio que você não tem muito estimativa de quando é que vai ser o petróleo do final do ano, do ano que vem, né? Depende muito de situações políticas, enfim. Ela não tem muito esse controle, muito menos quem investe. O único controle que ela tem é manter o custo bem baixo, o que ela já faz. E aí por que é a melhor petroleira privada da bolsa? Custo de classe mundial, a gente já, esse é um foco assim principal. Execução impecável, ela tem uma eficiência enorme. A gente vê nos todos os campos que ela pega, ela consegue revitalizar e consegue produzir de maneira eficaz. O valuation barato, 3,4 EV EBITDA. Tem uma projeção do JP Morgan, mas eu não ligo muito para isso. As reservas estão subindo. Então, a cada barril que ela produz, ela consegue repor mais 4 no estoque. Porque ela vem com novos campos, vem aumentando a eficiência. Então, ela pode chegar a 800 milhões de barris aí. Desalavancando, né? Ela diminuiu a dívida de 2,3 de dívida líquida EBITDA para 2. Ou seja, ela precisa de 2 anos de resultado para já liquidar a dívida por completo, se ela quisesse, né? Ela, claro que ela não vai fazer isso. E ela tem uma meta de ficar uma vez em 2027. É uma dívida quase inexistente. E o caixa vindo. Ela está produzindo muito caixa, né? Não é só resultado contábil. E agora o risco, né? Eu meio que já comentei, ela tem o risco que ela está muito exposta ao preço do petróleo. Ela não tem essa trava no preço. Então, se o Brent cair, no caso o preço do petróleo cair, o lucro encolhe muito rápido e a ação sofre, né? Então, ela é uma faca de dois gumes, né? Se subir é muito bom, se cair é um desespero. Ela também não paga dividendo, então para quem gosta de dividendo não é uma ação para você investir. Ela tem uma política prometida no segundo semestre de 2026, né?
Eu não sei como vai ser essa política, mas a tendência é que ela reinvista tudo para crescimento. A dívida subiu, mas por conta de peregrino, mas é um ativo que dá muito retorno, então logo logo ela vai estar diminuindo essa dívida. É a execução em câmbio, né? Ela já se provou que consegue executar bem, mas a questão do dólar, do real e o imposto também pesam aí na tese, mas não tanto. Nada disso compromete a tese. O comparativo aqui das outras da Prio em relação às outras da bolsa, né? A questão é, o preço aqui é muito igual a da Brave, da Petro Recon, também é em torno de 3 4, né? O lift cost que tá aqui a principal diferença, né? Da Prio tá 9,4, da Petrobras está mais baixo porque a Petrobras tem um pré-sal. Do pré-sal eles conseguem extrair a $6 o barril, né? Na Brave dá 14 e na Petro Recon 15, né? Então a gente pode ver que a vantagem aqui da Prio em relação às privadas tá no lift cost. E em relação à Petrobras, a Petrobras ela tem um ponto positivo que ela paga dividendos, porém tem gente que não gosta do risco estatal, né? Do risco da intervenção do governo. Não gosta de ter o sócio como governo. Então, se você não gosta de ter sócio como governo, o mais comum seria ir para a Prio, porque ela tem um crescimento e uma eficiência, né? Nesse quesito de ter um lift cost muito baixo, que tem de baixar ainda mais, né? E o dividendo por hora ela não tem, mas há uma promessa aí para o segundo semestre ter. E finalmente, aqui minha conclusão. É a melhor exposição do petróleo, sem dúvida, mas é para quem tem convicção, para quem realmente aposta no preço do petróleo. Porque, né, ela é eficiente, já se mostrou isso pelo histórico. Ela ainda tem esses dois postos que ainda tem muito a dar a ela, né? Então tem muito a crescer, que vão pesar ainda mais. E ela não está cara. A esse preço aqui não está cara. Mas você tá apostando no preço do Brent, né? Do preço do petróleo. E não tem nenhum dividendo para arrastar essa tese, por enquanto. Então é uma tese pura de crescimento. Então você não tem essa renda passiva por enquanto. Então você está meio que apostando mesmo no crescimento. Eu, para mim, não é o meu perfil de apostar somente em crescimento. E ainda mais de um setor que eu não tenho muito contato diário. Então, se você trabalha num setor, seja de indústria de químico e tal, que você tem contato com o preço do petróleo, assim, eu recomendo, né? Mas se não for, eu acredito, a não ser que você goste mesmo de estudar essa parte, porque é uma tese que você precisa estar ligada no preço do petróleo. Bom, por enquanto é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não lembra de se inscrever e curtir o vídeo, que isso é muito importante para o canal. E até a próxima.